Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e quinta-feira, como vocês bem sabem, é dia de falar de Big Brother. Dessa vez eu vou falar de um membro que já foi eliminado, tô gravando esse vídeo depois de já saber disso, mas é um vídeo que eu não podia deixar de gravar porque ele vai tocar num perfil e num assunto que é talvez um dos mais presentes na nossa sociedade e, se duvidar, você mesmo já cometeu esses erros algumas vezes. Todos nós provavelmente já cometemos algumas vezes. Então, vamos adiante. E antes que eu me esqueça, vou fazer um pequeno joguinho, rapidinho. Pedra, papel e tesoura. E se você perder, você se inscreve no canal, beleza? Sim, você vai jogar pedra, papel e tesoura virtual comigo num vídeo pré-gravado. E se você perder, se inscreve no canal. Acabou. Eu vou ganhar a sua inscrição, beleza? Então vamos lá, galera. Pedra, papel e tesoura. Pedra. Você colocou tesoura, perdeu, já era. Se você colocou papel, parabéns. É isso. Então, vamos lá, galera. O eliminado dessa semana foi o Rodolfo. E a gente está aqui para falar um pouco sobre o perfil do Rodolfo e sobre o porquê que ele foi eliminado. Vamos lá. O Rodolfo, quer ele goste ou não, ele é considerado um homem branco, né, e além de ser branco, hétero e cisgênero. Cisgênero é uma pessoa que se identifica com o gênero no qual ela nasceu. Eu, por exemplo, sou cisgênero. Sou um homem, nasci com corpo e me identifico como homem, tá? E assim como uma pessoa que é diferente, a diferença de sexo e gênero é isso, entendeu? O sexo, você tem uma alteração nisso. O gênero ele é como você... o gênero ele é meio que como é por dentro, tá? Tá bom? Só pra ficar mais, assim, fácil de entender. Mas até aí tudo bem, tá? Vamos lá. E eu sou branco, né? Então eu também não... Mas eu sou cis, então eu não tenho como saber a diferença e o que uma pessoa que é trans, por exemplo, sente. Tá? Um homem que se identifique como mulher, ou uma mulher que se identifique como homem, eu não sei. Não sei, eu realmente não sei. Eu posso saber se eu me contar, mas eu nunca vou poder dizer que eu senti na pele o que eles sentem, ou sentiram, tá? Então, colocando isso de uma maneira bem nítida e clara, a gente tem que respeitar quando uma pessoa diz que sentiu algo que a gente não tem como se colocar no mesmo nível, tá? Não tem como se colocar ali. Assim como eu, sendo branco, eu não faço ideia do que um negro passou, não tenho como dizer que eu senti o mesmo tipo de preconceito, o mesmo tipo de diferenças e tudo mais que um negro passou, ou que um asiático passou, ou que um índio passou, ou que um indiano passou, ou que, sabe, eu não tenho como saber. Eu realmente não tenho como saber. A pessoa pode até me contar, e nesse caso eu vou saber o caso dela, mas eu não vou ter sentido na pele, eu não vou ter como dizer, eu sei como é isso. Eu passo por isso todos os dias. Eu não passo por isso. Não vou dizer que passo por isso, que é mentira. Sabe? Mas aí é que vem o grande ponto. Qual é o erro que o Rodolfo cometeu? Por mais que ele tenha corrigido depois de ter saído da casa, a gente viu que ele é uma pessoa que estava disposto a evoluir, aprender, e ele aparentemente, o mais importante para ele não é que ele tenha saído da casa, e sim que ele tenha aprendido com os erros dele para não reproduzir e para impedir que outras pessoas próximas dele reproduzam esses erros. E esse aprendizado parece que aconteceu sim, tá? Mas o que aconteceu? No momento que ele é ofendido, que ele ofende alguém, por exemplo, o vestido do Fiuk, vamos dizer assim, o vestido do Fiuk foi a primeira ofensa. Ele não conversou com o Fiuk de primeira, ele não... como eu dizendo, ele conversou com o Fiuk, mas não conversou com o Gil, que é outra pessoa que foi votada ali. Mas ele só conversou com o Fiuk, tipo assim, na véspera da votação. Foi um negócio muito difícil, muito complexo, muito complicado. E qual foi o erro da fala dele? O erro da fala dele, não, tipo assim, ótimo que ele tenha falado, ótimo que ele tenha buscado isso, ótimo que ele tenha reconhecido o erro. Porém, o erro foi uma
tentativa de inversão de papéis, que com o Fiuk até funcionou, na verdade. E que foi o quê? Ele chegou no Fiuk e, ao invés de simplesmente pedir desculpa e compreender que errou, o foco dele era totalmente em tentar inverter a situação. Ele dizia, não, é porque você não entende que do lugar de onde eu vim as pessoas tratam assado, e que são todos racistas, homofóbicos, machistas, e que são isso, isso e isso, e aquilo, e aquele outro, e aquele outro. Então o que acontece? Ele pega a pessoa que ele atacou e tenta trazer um sentimento de pena, mesmo que não seja mal intencionado, mas isso é um discurso que a gente vê muito no meio de terapias, que é a pessoa que tenta tenta se expor ou dizer os seus próprios problemas, só que ela não entende que nesse momento ela meio que rouba o protagonismo, rouba o holofote da outra, no momento que a outra pessoa é o foco da situação. Então a outra pessoa que é a vítima da agressão, que foi agredida, é como se você fosse um cara super violento, e aí você bate na outra pessoa. Pá, pá, pá! A pessoa, você espancou a pessoa. E aí depois, na hora de pedir desculpa, ao invés de você pedir desculpas e dizer e se entregar, sei lá, para as autoridades ou qualquer coisa do gênero, você fala, não, mas você tem que me entender, é porque eu apanhei do meu pai, é porque brigavam comigo na época da minha escola, é porque eu apanhei nisso, naquilo, naquele outro. Então você tenta botar um sentimento de pena na pessoa que você agrediu, de maneira que você passe a ser uma vítima. É claro que isso pode ser até a realidade. Inclusive você deve sim buscar tratamento por conta dessas coisas, você deve sim desenvolver. Mas tem momentos e momentos para cada situação. Então como tem momentos e momentos para cada situação, você tem que ter um autocontrole e perceber que aquele ali não é o seu momento. Que aquele ali não é o momento de você inverter a situação e tudo mais, não sei o quê. Aquele ali é o momento de você acolher uma pessoa que foi agredida e de você simplesmente pedir desculpas e garantir que você não reproduza mais aquilo. E depois, no seu íntimo, no seu interno, no seu tempo, você vai buscar o tratamento para as coisas que causaram aquilo. Então, não tenta justificar a situação. Porque no momento que você tenta justificar a situação, você minimiza o erro, você diminui a outra pessoa. Porque aí você está dizendo, não, mas eu não fiz porque era você, não. Isso é irrelevante. Eu tenho problema. Isso é muito ruim, é muito negativo, é muito pesado. Você pega na ferida e você despreza a ferida do outro. Você coloca a sua ferida em primeiro lugar, enquanto você agrediu outra pessoa. Tá? Isso é um erro. É uma parada que você não pode, não deve fazer. Não é o seu momento ali, sabe? E o que nos leva ao segundo vacilo do Rodolfo, que foi justamente a questão do João. Quando ele recebeu um monstro na prova, ele recebeu uma fantasia de Homem das Cavernas, né? Com aquele cabelo desgrenhado, o tacape, tudo mais, não sei o que, uga, né? E quando ele falou isso, e quando ele pegou, ele sem maldade, sem intenção, falou na brincadeira, você vê até pelo tom de voz dele, que ele falou que o cabelo da peruca parecia o cabelo do João. E o cabelo do João é um Black Power, é um cabelo que ele tem uma representatividade, ele tem um monte de história por trás dele. Claro, você pode dizer que o Rodolfo não tem a obrigação de saber a história por trás disso. Sim, de um jeito ou de outro, sabendo ou não sabendo a história, ele tem que respeitar que é a aparência do outro. Você não tem que julgar a aparência do outro ou criticar a aparência do outro por isso. Você não tem por que fazer isso, sabe? Tipo, não é construtivo nem pra você nem pro outro. Não vai acontecer nada de bom disso. Não vai sair nada de bom dessa atitude. Então você... Nesse momento que ele faz isso e que ele efetivamente agride, né, ele coloca uma... Ele fala basicamente que o cabelo do João é comparável ao cabelo de um homem das cavernas, desgrenhado, e que é uma piada, sabe? Então você coloca isso. E para um homem negro que pode ter passado por N coisas ao longo da vida dele, pode ter ouvido N críticas desde a infância
na escola, porque cabelo ruim, porque o cabelo é não sei o que, porque parece bombril, porque não sei. Imagina quantas vezes você não pode ter ouvido isso, eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. E olha, meu cabelo é encaracolado, mano. Não ouvi isso também. Então, se você não ouviu isso, imagina se pra você que não ouviu isso faria ruim, faria mal, seria ruim. Então por que que ele que ouviu a vida inteira tem que ouvir e aceitar e deixar pra lá? Qual foi o grande erro do Rodolfo? Novamente, querer se justificar. Querer dizer, não, porque o meu pai tinha um cabelo parecido com o seu. Não, porque eu não sei o que lá. Não, mas porque eu gosto disso. Não, porque o meu cabelo também não é bom. Não, mas porque eu não sei o que, não sei o que lá. Cara, a questão não é estética. A questão é ofensa. A questão é uma questão de agredir a pessoa por características únicas e pessoais dela. É você... Então você acaba criando uma agressão muito alvo, sabe? Muito pontual contra aquilo, contra aquela pessoa. Você não tá atacando uma situação, um cabelo, não, você tá atacando a essência daquela pessoa. Como você falar de uma pessoa que tem tatuagem, é como você falar de uma pessoa... Falar de características específicas da pessoa, de uma pessoa que tem um piercing em algum lugar, sabe? Só que ali não é uma característica colocada, não é uma característica... que a pessoa colocou em si. É uma coisa que ele nasceu. Ele nasceu negro, assim como eu nasci branco, assim como você pode ter nascido de qualquer outra etnia. E isso não se faz porque se ponha no lugar do outro. Se põe no lugar dele, mas se põe no lugar dele de verdade. Tipo, pensa, se você tivesse ouvido aquilo, mas se ao longo da sua vida inteira você tivesse ouvido aquilo várias e várias e várias vezes, e toda vez que você ouviu aquilo, você teve que explicar, você teve que perdoar, você teve que baixar a cabeça, você teve que fazer um monte de coisas extremamente desagradáveis, você passou uma vida inteira engolindo sapo, alguma hora sua barriga vai ficar cheia de sapo e você vai ter que colocar esse sapo pra fora. Então, basicamente, esse comportamento do Rodolfo, ele é um comportamento que muitos de nós reproduzem. Eu mesmo já reproduzi, eu tenho certeza. Não vou conseguir lembrar precisamente de nenhuma situação, mas com certeza tive situações assim, sim. Eu ouvir alguém falando e dizer, pô, eu também passei por isso. Mas eu quando eu fui, tipo, vira uma competição, sabe? A pessoa fala, porque eu tô com medo de ser expulso de casa. Não, mas eu saí de casa. Não, mas eu tenho medo de ser traído. Eu fui traído, que não sei o que. Tipo, eu tô falando, o assunto não sou eu, o assunto é a pessoa, o assunto é o problema da pessoa. Então eu não posso pegar e voltar esse assunto pra mim e me tornar o holofote e fazer com que aquela pessoa se sinta não ouvida e não importante. Então a diferença principal é essa. Então percebam essa diferença, percebam essa questão, tanto quando vocês estiverem com um problema, quanto quando vocês forem analisar o problema de outra pessoa. Ouve primeiro, cuida da pessoa, pergunta pra pessoa como você pode ajudá-la. E se ela quiser ouvir a sua história, ou ela vai te dizer que quer ouvir, ou você pergunta, algo parecido aconteceu comigo. Eu posso te contar? Sabe, se coloca num ponto de não ativamente roubar a cena. Porque isso só agrava o fato, sabe? É você pegar uma pessoa que tá com um machucado e ao invés de você chegar e oferecer uma pomada, um curativo, uma coisa pra fechar aquele machucado, é você dizer, olha, eu também tenho machucado, eu também tô machucado aqui, olha que legal meu machucado, olha, aconteceu meu machucado, aconteceu assim, assim, assado, que... A pessoa continua ferida e continua sangrando enquanto você faz isso. Então, ajude o outro. Se você tá com... E se o seu machucado já está cicatrizado, então o seu jeito não é... A sua ajuda não é mostrar, eu também tive um desse e me cicatrizei. Não, o seu jeito de ajudar deve ser você lembrar como foi que você fechou aquele machucado e cicatrizou, e ajudar a pessoa a fechar o machucado dela e cicatrizar, ao invés de só apontar e dizer, eu cicatrizei, olha como eu sou bom, tá? Então,
Então é isso, guys. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse assunto de hoje é um assunto forte. É importante que vocês notem o quão comum é ser um Rodolfo, sabe? A gente faz. Porque às vezes a gente faz as coisas sem querer. Faz as coisas por querer. Mas por querer ou sem querer a gente machuca. E quando a gente machuca, a gente não deve se justificar. E dizer eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, eu fiz sem querer, eu fiz aquele outro. Não. Você deve ajudar a pessoa que está machucada. Porque é isso que é importante. É você curar aquele ferimento e é você garantir que a pessoa que foi machucada se cure. Depois disso você pode focar no foi sem querer ou no que quer que seja para você conseguir mudar e melhorar isso na sua vida também. Ok? Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Como sempre, GG e até logo.